Bom dia! Hoje são 16 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que caiu, entre aspas, caiu em um concurso público para a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Esse concurso foi em 2011, primeira fase do exame de qualificação. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir, constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso ir crescendo, a produção textual vem se ampliando ao longo da história. Fecha aspas. E continua a questão. O trecho destacado acima estabelece uma relação de sentido com o restante da frase. Essa relação de sentido pode ser definida como, alternativas A, B, C, D. Vamos aí. O que a questão quer? Veja bem aí os períodos acima, entre aspas, que eu acabei de ler. Você vê aí que há um período longo em negrito aí, em destaque, com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir, constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso ir crescendo. Você vê que essas expressões estão em destaque. E aí, o final aí, a produção textual vem se ampliando ao longo da história. Então a questão aqui está dizendo que esse longo trecho aí no período em destaque, esse longo trecho aí, exerce uma função, tem uma relação de sentido com o restante da frase que está aí, que é a produção textual vem se ampliando ao longo da história. Entre esses dois períodos aí, há uma relação de sentido, de ligação. Então, a questão quer saber qual a relação de sentido aí. Se é uma relação de simultaneidade, se é uma relação de consequência, se é uma relação de oposição, ou se é uma relação de causa entre esse longo trecho aí em negrito diante do outro trecho sem ser em negrito. Entendeu? Então vamos ler de novo aí o trecho acima, pegando logo pelo final. A produção textual vem se ampliando ao longo da história com a inacreditável capacidade humana, e aí continua. Então veja bem qual é a relação de sentido de uma oração para a outra aí. Veja, eu digo assim, a produção textual vem se ampliando ao longo da história com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, etc. Então, que relação é essa que existe entre uma oração e outra? Será que é de oposição? Será que é de simultaneidade? Será que é de consequência? Ou será que é de causa? É isso que a questão quer saber. Entendeu? Então descubra aí. 1 minuto para você descobrir isso.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Veja no trecho acima, não é? Primeiramente aí, o grande período aí em negrito. E o outro período, a produção textual vem se ampliando ao longo da história, sem ser em negrito. Então, entre esses dois períodos aí, oracionais, há uma relação aí. E que relação é essa? É a relação de causa. Veja que esse período aí em negrito, contendo verbos, são períodos que trazem uma relação de causa em relação aqui à oração principal. Oração principal. A produção textual vem se ampliando ao longo da história. Aí alguém pergunta, por quê? Por que a produção textual vem se ampliando ao longo da história? O que causa isso? Olha aí. Aí você diz, a produção textual vem se ampliando ao longo da história por causa da inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, imaginar, observar, descobrir, constatar, enfim, refletir sobre o mundo e com isso ir crescendo. Então você vê que esse período aí em negrito, em destaque todinho, o período por completo, traz uma causa. É a causa do que vai ocorrer aqui na oração principal. Oração principal. A produção textual vem se ampliando ao longo da história. E a causa disso é todo aqui o período que está em destaque. Então você vê que temos aqui uma relação de causa. Uma relação de causa. Então vamos procurar a alternativa que diga isso, uma relação de causa. A alternativa A diz que há aqui uma relação de simultaneidade. Não, simultaneidade é aquilo que ocorre ao mesmo tempo. Não é o caso aqui. Simultaneidade não. Simultaneidade não, porque você vê aqui, a produção textual, ela não se amplia ao mesmo tempo, de acordo com a capacidade humana. Não, ao mesmo tempo não. Há um lapso aí de tempo em a capacidade humana ter ideia, sonhar e depois aí levar a uma produção textual. Entendeu? A ampliação de uma produção textual. Então aqui não é relação de simultaneidade. Não é uma coisa ocorrendo e outra coisa ocorrendo ao mesmo tempo. Não. Para que haja desenvolvimento na produção textual, exige-se tempo. Então não é uma relação de simultaneidade. A alternativa A está incorreta. A alternativa B de bola diz que é uma relação de consequência. Não é de consequência também, não. Não, nada a ver de consequência aqui. É uma relação de causa. É uma coisa levando ao efeito de outra. Não é relação de consequência. A alternativa B não tem aqui validade alguma. A alternativa C de casa diz que é uma relação de oposição. Ao contrário, não é de oposição. Ao contrário, a produção textual vem se ampliando ao longo da história por causa da capacidade humana de ter ideias. E não oposição aqui. Logo, a alternativa C está também errada. A alternativa D de casa diz que é uma relação de causa. Então essa alternativa está correta. De fato, aqui é uma relação de causa. Aqui temos causa e temos efeitos. Causa, a capacidade humana de ter ideias, de sonhar, de refletir. Essa aí é a causa, que leva a que efeito? Leva a uma produção textual, a ampliação da produção textual ao longo da história. Então, a capacidade humana de ter ideias, isso leva a uma ampliação da produção textual humana ao longo da história. Ela vai evoluindo por causa da capacidade humana de ter ideias.
Entendeu? Então, a alternativa correta aí, a letra D. Mais um vídeo e muito obrigado.